Eu sou o pastor João Carlos e antes de discorrermos sobre este tema, nós gostaríamos que você se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse o seu like. É de suma importância essa interação conosco para a vinculação dos nossos vídeos. Deus te abençoe. Eu gostaria de falar com você nesta hora sobre a firmeza de não removermos os limites na educação e disciplina dos nossos filhos. Vivemos em um mundo repleto de informações que tentam nortear as nossas vidas nessa caminhada diária. Uma dessas questões que são apresentadas constantemente é a questão da educação dos nossos filhos. Somos bombardeados por tantas informações que tentam sucumbir à nossa força e à nossa fé nessa caminhada. Hoje eu gostaria de falar com você, pais, avós, tios e também responsáveis pela educação de sua criança dentro do seu contexto familiar. Não remova o limite da correção e da disciplina. Este limite deverá ser constantemente revisto na caminhada diária. Quando uma criança nasce, ela traz em si um HD, uma memória que é ativada e estará sempre processando algo novo à medida que ela recebe as informações diárias na sua vida. Cada fase que a criança vive deverá ser monitorada por uma tutela familiar. Isso quer dizer, deve ser inspecionada por aquele que é responsável na sua caminhada diária. Muitos pais, avós, responsáveis sofrem por não se preocupar com essa questão tão fundamental no contexto da formação do caráter de uma criança. Provérbios capítulo 29, no verso 15 a 17, diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Discipline o seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma, diz a palavra de Deus. No seu blog Reflexões Pastorais, em um artigo postado em julho de 2012, o pastor Antônio Ramos, ele cita neste artigo, dentro do tema, a criança entregue a si mesmo. Ele diz assim: corrigir os nossos filhos é uma responsabilidade dos pais, dos responsáveis, e não dos professores lá na escola. E ele diz mais, ele diz assim: quando eu era criança, minha mãe me corrigia, minha mãe sem nenhum problema, ela vinha, ela disciplinava, e hoje ele diz assim: eu sou o que sou porque devo isso a ela. Quer dizer, ele deve isso à correção que ele recebeu de uma maneira tão especial lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, na sua caminhada, na sua criação. Então, não remova os limites os quais são colocados para a correção e disciplina do seu filho. Você verá lá na frente, os frutos devidos. Porque a palavra de Deus é muito clara. Diz que a criança entregue a si mesmo, ela vai envergonhar a sua mãe. E é interessante porque diz muito claro, envergonha a mãe. E eu fico pensando nesse contexto, o papel importante que a mãe tem dentro de todo esse contexto. Quando nós falamos da educação de uma criança, nós falamos da educação conjunta entre pai e mãe. Mas certamente a mãe tem uma responsabilidade maior nessa questão de visibilidade em relação à sociedade. Porque quando uma criança sai de casa, por exemplo, ela sai de casa com a sua roupa amassada ou com alguma coisa assim fora do contexto, as pessoas vão cobrar de quem? Da mãe. Vai dizer: poxa, aquela criança está assim andando desse jeito, poxa, mãe, será que a mãe não viu? O pai poderia ver, o pai deveria ver, Porque quando nós falamos nessa questão do contexto de correção, e a Bíblia ali mostra muito clara que envergonha a sua mãe, a primeira pessoa a receber esse confronto diante da sociedade, com certeza é você, mãe. Então eu quero te pedir que você esteja, juntamente com seu esposo, seus pais, avós, aqueles que são responsáveis, num processo de oração, porque com certeza você precisa dessa cobertura de Deus espiritual, porque certamente vão cobrar de você, pais, e principalmente você, mãe. A criança entregue a si mesmo, ela envergonha a sua mãe.
Então é muito interessante porque nesse artigo do pastor Antônio Ramos, ele diz assim: hoje em dia já não é assim, agora as crianças fazem o que querem e os pais irresponsáveis muitas vezes batem palmas, não percebendo que muitas vezes aquela situação que deveria ser corrigida, orientada ali naquela hora é deixado de lado e muitas vezes vão sofrer, né, um agravo muito grande lá na frente. E no seu artigo ele continua a dizer, né, jovens que acabaram, né, de cursar o curso universitário, muitas vezes são entregues a si mesmo, né, na questão, né, de uma vida, muitas vezes sem limites, sem freios, né, e muitas vezes trazem sobre si, né, algo tão danoso sobre a sua vida. E agora, muitas vezes, né, os pais passam por um momento de vergonha. Muitas vezes que deveria ser um momento de honra, né? Quando o filho entra na faculdade, quando sai da faculdade, e muitas vezes a gente vê conceitos errados, né, entrando e destruindo realmente aquilo que é importante. Então não remova os limites lá na infância, não remova os limites na adolescência, não remova os limites na fase, né, jovem, não remova os limites também na fase adulta e certamente você vai colher os frutos devidos na vida do seu filho, na vida da criança a qual você está orientando, porque a palavra de Deus diz assim, que a criança orientada, né, no caminho ao qual devo andar, ela certamente, né, ela vai produzir o fruto devido. E ele diz assim dentro do artigo que pais permissivos demais formam filhos que envergonham. Deixar um filho fazer o que ele quiser, quando ele quiser, ainda pequeno, sem colocar o limite, em vez de ensiná-lo a lidar, né, com os limites, porque em tudo na nossa vida diária, né, nós teremos, né, que estar em confronto, né, com o limite estabelecido. Se ele não aprender esse limite dentro da sua casa, certamente ele vai sofrer lá na escola, ele vai sofrer lá no trabalho, ele vai sofrer lá na faculdade, porque tudo nós temos limite, tudo nós temos que nos adequar aos limites devidos, né? Então é interessante porque ele conclui tudo isso dizendo assim: discipline o seu filho quando for necessário e ele lhe trará paz. Seja duro com ele agora, para que no futuro ele traga grandes prazeres para a sua vida, né? E esse artigo foi escrito há anos atrás, mas ele se torna tão real como a palavra de Deus, ela é viva e é atual para as nossas vidas hoje de uma maneira tremenda. Eu te convido neste momento a não remover os limites estabelecidos na educação do seu filho. Certamente, em alguns momentos, você vai se sentir muitas vezes, né, entristecido por estar corrigindo, mas é de suma importância, porque você vai colher os frutos benditos lá na frente. Que Deus te abençoe grandemente e eu te convido a não remover os limites estabelecidos. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, eu gostaria que você também compartilhasse com outros pais, avós, responsáveis, para que também nós tenhamos certamente o feedback dessas pessoas também e certamente esse referencial de educação vai chegar até eles e nós queremos ver uma sociedade abençoada, uma igreja abençoada, uma faculdade abençoada pela ação sobrenatural de Deus, né? Através dos nossos filhos, através de uma vida com limites estabelecidos. Que Deus te abençoe grandemente.